Oi, pessoal. Imagine o que era frequentar um colégio iniciático há 40 anos atrás, numa época em que o simples fato da gente questionar alguns valores, algumas verdades que já estavam pré-estabelecidas em termos religiosos, em termos de dogmas, isso já era considerado uma afronta. Numa época em que o simples fato da gente acreditar em espíritos, acreditar em reencarnação, era algo muito mal visto. Participar de um colégio iniciático era uma afronta e, portanto, era alguma coisa que a gente mantinha escondido, alguma coisa que a gente não contava para ninguém, porque era muito mal visto. A gente não tinha essa necessidade de afrontar, de mostrar como nós éramos diferentes, como nós éramos questionadores. A gente estava interessado no conhecimento realmente. E a gente vivia numa sociedade onde as regras elas eram muito mais rigorosas. Então a gente se calava. A gente não falava para onde ia, a gente não dizia onde que a gente estava, a gente não dizia onde que a gente aprendia, a não ser que com o passar do tempo a gente percebesse que havia interesse sincero da outra parte, a gente falava alguma coisa. A partir disso, a gente não dizia que frequentava um colégio iniciático, a gente não dizia nada disso, sabe? Hoje virou meio que alguma coisa assim de status até a pessoa dizer que faz parte desse ou daquele grupo, né? Na verdade, não havia nada disso. O que havia mesmo era uma procura por um conhecimento, havia uma necessidade de procurar respostas para as questões que a gente trazia dentro de nós e que a gente não havia encontrado em local nenhum. E a gente era atraído para esses grupos por palestras, mas sem saber que havia uma questão ritualística, que havia uma preparação, que haveria um desenvolvimento. A gente não relacionava a questão espiritual à questão do conhecimento. Eram como se fossem setores à parte. Uma coisa parecia que não estava ligada com outra. A fé era a fé e o conhecimento era o conhecimento. Pelo menos era assim que acontecia no mundo que a gente frequentava, o mundo que era o mundo normal daquela época. Por conta disso, a gente acabava entrando nesses colégios e a gente não fazia a mínima ideia do que nos aconteceria lá, né? De que maneira que as coisas aconteceriam, o que fazia com que o processo ele ocorresse de modo bastante inesperado. O inesperado fazia parte desse processo. A gente, como eu já disse, a gente não tinha informações que se tem hoje. Então, hoje as pessoas elas vão no Google, elas querem saber a respeito dos lugares, elas já sabem tudo, elas já sabem de ritos, sabem dos segredos, sabem de tudo. E a gente não tinha essa noção. Então as coisas elas iam se apresentando para a gente aos poucos, conforme o nosso envolvimento ou conforme o nosso desenvolvimento. Isso fazia o fato da gente não esperar nada, fazia com que as coisas elas acabassem acontecendo de modo bastante surpreendente, e a surpresa acabava sendo algo bastante interessante ou bastante importante a acontecer no nosso caminho. A gente não tinha livros. Haviam livros, a Doutrina Secreta, Eliphas Levi, esses livros básicos né, os clássicos que existem até hoje, mas essa literatura era muito difícil de ser encontrada. A gente não encontrava eles com facilidade nas livrarias, quando encontrava, a gente encontrava numa prateleira lá no fundinho escondida, nas bibliotecas muito menos. Então a gente não tinha acesso a essa literatura. E o que acabava acontecendo, aquele pouquinho que a gente ia tendo acesso, a gente era obrigado a pensar muito, a meditar muito a respeito de tudo aquilo.
Isso fazia com que a gente do pouco era obrigado a fazer muito. Daquele pouquinho de conhecimento que tinha, que nos era dado assim de conta-gota, a gente refletia muito e trocava muitas ideias, e isso acabava sendo algo enriquecedor. A gente tinha lá os grupos, os amigos. Os grupos e os amigos eram estreitamente importantes nesse processo, porque como a gente estava fazendo alguma coisa escondida, alguma coisa que não era lá muito bem vista, e a gente não podia sair por aí contando para ninguém, como acontece nos tempos atuais. Então os amigos eles eram mais ou menos cúmplices e a gente se reunia para trocar ideia a respeito das nossas impressões, a respeito das nossas descobertas. E a partir disso, o relacionamento entre nós acabava sendo uma coisa bastante profunda. Como não haviam tantos livros, como eu falei, o que era importante para nós, então, era procurar o conhecimento a partir daquelas pessoas que haviam vivido os tais conhecimentos, que naquele tempo eles eram relativamente acessíveis. Então era muito importante a gente aprender com a experiência dos outros, aprender com o conhecimento dos outros, aprender com a lição dos outros. É claro, né? Ele servia como exemplo para que a gente tivesse o nosso próprio pensamento, as nossas próprias experiências, assim por diante. Era um tempo onde a tradição oral ela ainda estava preservada. Isso fazia com que a gente aprendesse as coisas de um modo muito diferente, como se acontece hoje. Quando a gente ia para uma aula, a gente ia para uma palestra, elas não eram muito diferentes desse bate-papo que eu estou fazendo aqui com vocês agora. Simplesmente aqueles mais velhos, eles ficavam contando a respeito da vida deles, a respeito das experiências deles. E a partir do momento que a gente ficava ouvindo aquilo, a gente ficava se colocando no lugar deles, ficava reformulando os nossos valores, ficava aprendendo ou procurando aprender o que será que eles estavam querendo dizer por trás de tudo aquilo. Na verdade, era um tempo onde o convívio entre as pessoas, ele acabava sendo, ele acabava compensando a questão da falta de informação. Uma outra diferença é que a gente vivia praticamente em estado de meditação. Não havia WhatsApp, não havia celular, as comunicações elas não eram como são hoje. Hoje a gente fica o tempo todo prestando atenção em 10 mil coisas, né? E naquela época não, enquanto a gente estava fazendo um trabalho, enquanto a gente estava fazendo alguma coisa, a nossa mente ficava divagando. A gente ficava aí no silêncio da nossa mente, revirando aquelas questões, revirando aqueles valores, pensando, pensando, pensando. E pelo fato, né, desse conhecimento ele ser algo restrito a grupos e poucos amigos, a gente só teria a oportunidade de trocar ideia com esses amigos no momento em que a gente se reencontrasse. Ou seja, até que isso acontecesse, a gente pensava, pensava e remoía muito a respeito de tudo aquilo que tinha aprendido. E isso era muito interessante, a gente fazendo uma comparação com os tempos atuais, porque realmente o processo de aprendizado era um processo muito diferente. Hoje eu vejo pessoas que me contam que elas foram para um grupo fazer um retiro, ficaram uma semana sem celular e depois que elas voltam dessa semana sem celular, elas perceberam que nesse silêncio elas conseguiram prestar atenção e pensar numa série de coisas, né? Mais ou menos a maneira como a gente vivia naquela época. A gente que queria ter um conhecimento, a gente que queria ter um acesso a alguma coisa espiritual superior, mas que não havia muita literatura, como eu já disse, não havia muitos livros. Então a gente acabava vasculhando a gente mesmo, o pouco conhecimento que vinha,
aquele conhecimento ele era assim dissecado de todas as maneiras, através da nossa mente, e a gente procurando praticar tudo aquilo que aquele conhecimento propunha. Aliás, esse é um outro fato, um outro fator bastante interessante, que era a maneira como a gente praticava o conhecimento. Sempre que nos era sugerido algum exercício para desenvolver alguma coisa, uma yoga, a gente fazia aquele exercício assim religiosamente. E não só a gente fazia o exercício religiosamente, não no sentido religioso, né? Mas no sentido de cumprir plenamente o exercício, a gente pensava muito a respeito do exercício. Se havia uma tônica a ser cumprida num determinado momento, a gente vivia em função daquela tônica. Isso é um fator interessante também, essa questão do viver em função de uma tônica. Quando a gente aprendia arcanos, a gente aprendia os arcanos dessa maneira. Ou seja, havia uma... como eu vou aprender um arcano? Sabe, eu partia de uma descrição, aquele arcano ele simbolizava aquela figura que estava descrita, mas e o que existia por trás de tudo aquilo? Então, por exemplo, a gente pegava o arcano 1, então eu ia, durante todo aquele, estabelecia-se um período, e durante todo aquele período, faz de conta que seja um mês, a gente iria vivenciar aquele arcano. E o que era vivenciar? Vivenciar era procurar ver o arcano em tudo aquilo que estava à nossa volta. Ou seja, por exemplo, o arcano 1, a gente esquece daquelas roupas, se está com roupa verde, se está com roupa vermelha. Sabe, o que significa o arcano 1? O arcano 1 é o começo de tudo, né? São as ferramentas para a gente começar tudo. Então, durante aquele período de meditação do arcano, a gente se voltava quais eram as nossas metas, que ferramentas que eu tenho para realizar isso. E todos os começos que acontecessem durante aquele período, eles eram vistos sob a tônica daquele arcano. Depois, quando chegava no final do mês, quando a gente terminava o período de meditação a respeito do arcano, a gente se reunia com o grupo e cada grupo iria contar a sua experiência mensal naquele período em relação àquele arcano. E dessa maneira, o grupo chegava numa síntese, e era uma síntese a partir da experiência vivida de todos, que na verdade era uma conclusão comum que todos tiravam a respeito daquilo. Independente das circunstâncias, independente das histórias, independente do grau de cada um, as conclusões eram sempre as mesmas. Isso é muito interessante. Imaginemos uma coisa, por exemplo, se eu acreditar que toda vez que eu for buscar pão na padaria, eu vou encontrar uma moeda de 1 centavo no caminho, de 10, né? De 1 é mais difícil. Encontrar uma moeda de 10 centavos no caminho, o que vai acontecer? Durante uma semana, eu vou ter encontrado algumas moedas de 10 centavos no caminho. E por que isso aconteceu? Isso aconteceu porque eu acreditei, isso aconteceu porque eu prestei mais atenção no caminho. Existem várias explicações, mas o fato é que toda vez que a gente se propõe a alguma coisa, aquela questão ligada àquela coisa vai aparecer. Um exemplo, né? Eu compro uma camisa que eu vou numa loja achar a camisa bonita. Comprei uma camisa legal, não vi ninguém com uma camisa como essa. Aí eu saio na rua, vejo um monte de camisas igual àquela. Ou seja, né, a partir do momento que eu me conecto com alguma coisa, eu passo a ver do lado de fora tudo aquilo que está relacionado com aquela coisa que antes eu não via. E assim vai acontecer com o conhecimento. Vão acontecer circunstâncias, vão acontecer fatos
que vão fazer com que a gente se conecte com aquele conhecimento e a partir daquilo a gente vai perceber que existe uma lógica comum por trás de tudo isso, independente das histórias de cada pessoa, essa lógica que alinhava tudo isso, que no caso seria o arcano, ela vai acabar evidente, né? Vai ser o denominador comum de tudo, de todos os processos vividos. Ou seja, era dessa maneira que a gente foi aprendendo os arcanos, dessa maneira que a gente foi vivenciando as nossas yogas, a gente foi vivenciando os nossos exercícios, sabe? Sempre dessa maneira, sempre ativando muito a mente, meditando muito, muito, muito. Havia um conhecimento, havia uma informação, mas a gente sentiu uma necessidade de viver aquilo na prática. Eu preciso entender na prática o que significa um arcano. Um arcano, na verdade, é um sentimento. Um arcano, na verdade, é algo abstrato, ao qual nós não temos um acesso racional. Quando a gente racionaliza ele num símbolo, a gente vai acabar perdendo muito da essência desse símbolo. E assim foram, né? Assim foram os arcanos. Isso acontecia com os sonhos também, os simbolismos dos sonhos. Aos pouquinhos a gente ia decifrando o que será que significava isso, o que será que significava aquilo. Volto a dizer, não tinha o Google para a gente ter claro o que significa tal sonho. Então, muitas vezes as respostas elas demoravam muito. Uma vez eu cheguei a ter um sonho que eu demorei 17 anos para ter a resposta, mas a gente não tinha pressa. Eu vejo hoje essa pressa, essa ansiedade que as pessoas têm como sendo alguma coisa assim que acaba, de certo modo, prejudicando o processo de desenvolvimento, o processo de iniciação. Porque a iniciação deve ser espontânea. O divino é espontâneo e a gente precisa realmente, a gente precisa estar receptivo a essa ideia. Entender que cada um de nós tem um estágio, cada um de nós tem um grau e que as coisas vão acontecendo na nossa vida de acordo com o nosso estágio, de acordo com o nosso grau. Os conhecimentos, eles nos vão sendo dados conforme a nossa caminhada e não de acordo com as nossas necessidades pessoais, que muitas vezes a gente procura coisas sem a gente saber exatamente por que a gente está procurando, simplesmente para dizer que conhece. Ou seja, essa questão do obstáculo causado pela falta de literatura, acabava fazendo com que a gente desenvolvesse outros aspectos. E isso é uma coisa muito interessante. Por exemplo, né, vocês imaginem uma época em que não havia o celular, por exemplo, né, e as pessoas elas se comunicavam de uma maneira diferente. Eu acredito que desenvolvia-se muito mais a intuição, muito mais outros dons ou outras percepções, porque a gente tinha pressentimentos, a gente sabia quando outra pessoa tinha necessidade de conversar com a gente pressentia quando havia alguma notícia ruim ou quando havia alguma notícia boa, sendo que na verdade né, tudo isso vinha da gente, vinha do nosso desenvolvimento, já que a gente não tinha as ferramentas que acessassem, que fizessem com que a gente o tempo todo tivesse em contato com as pessoas e assim por diante. Isso daí acabava sendo bastante interessante no tocante às viagens. Quando a gente fazia as nossas viagens aos locais considerados sagrados, aos locais de aprendizado, os centros espirituais, essas viagens elas começavam a partir do momento em que a gente entrava no ônibus ou do que a gente subia no carro. Eram viagens onde a gente a gente se desligava do mundo onde a gente estava. A gente ia para aquele lugar completamente incomunicável, a gente ia lá viver o aprendizado que o lugar tinha para nos dar.
né? Não eram viagens planejadas, não havia nada disso. Havia o fato de simplesmente viajar. E parece que quando a gente ia viajar, a gente se licenciava da vida que a gente levava e a gente ia viver uma outra vida, baseado em outros valores, baseado em outras realidades. Eu vejo as viagens que eu fazia junto com uma amiga muito querida e era como se a gente fosse para Avalon. Havia aquela ideia assim de que ia para um outro mundo, de que ia para uma outra dimensão. E quando a gente ia para esses lugares, volto a dizer, a gente ia, não levava nada, né? A gente não deixava vínculo, não deixava vínculo com o mundo que tinha ficado para trás, né? Hoje, por exemplo, né, as pessoas elas estão diretas no celular, né, fazendo selfie, mandando mensagem, postando coisas nas redes sociais, olha onde eu estou, olha isso, olha aquilo, né? Não existia nada disso. O ato de viajar para um local desses era um exercício de interiorização profunda. A gente se afastava, volto a dizer, se afastava da nossa vida, se afastava da nossa realidade. E quando a gente voltava, a gente acreditava que a vida tinha mudado, que a realidade tinha mudado, e na verdade quem tinha mudado era a gente, porque a gente tinha aprendido a ver as coisas de uma outra maneira. Esse caminho era um caminho muito legal. Como a gente não tinha livros, era muito importante o contato com os antigos, com aquelas pessoas que vivenciaram o conhecimento. E a partir deles a gente se reformulava, a gente se revia, a gente se revisava. Eram tempos bastante interessantes. Sabe, eu chego às vezes a sentir uma certa nostalgia, né? Mas faz parte, né? Toda vez que a gente atravessa um momento difícil, como esse que a humanidade está atravessando agora, por conta dessas questões de Covid, a gente fatalmente volta-se para trás. E eu fico pensando realmente o quanto essa questão racional, essa questão da informação, essa questão da busca do conhecimento, essa ansiedade em querer saber, em querer conhecer, ela não acaba tirando todo esse romantismo, toda essa beleza, toda essa poesia que existe no processo iniciático, que é o processo da descoberta da alma, que é o processo da descoberta de novos caminhos, é o processo do desvendar novos mundos, novas verdades, novas realidades. E para que isso possa acontecer, a gente precisa não estar esperando nada. Porque uma vez que a gente leu a respeito de vários temas, de vários assuntos, etc., fica muito difícil a gente não colocar expectativa. E a partir do momento em que a gente coloca expectativa num processo espiritual, esse processo ele passa a ser duvidoso, ele passa a ser preconceituoso, uma vez que ele é preconcebido a partir daquilo que a gente viu, daquilo que a gente conheceu, daquilo que a gente acha que conheceu, né? Daquilo que a gente leu e que acaba jogando uma série de expectativas em razão das coisas, né? Que elas nunca acontecem. Uma vez eu fui fazer uma visita para um local, né? Uma montanha, que era considerado um local muito especial, e a primeira vez que eu ia para aquela montanha, e eu tinha uma senhorinha, com a qual eu tinha muita amizade, assim, ela foi praticamente, eu adotei ela como avó e ela me adotou como neto, e ela me explicou como que eu fazia para ir lá, e quando eu voltei ela falou assim para mim, o que você achou? Aí eu disse assim, eu achei um local normal, eu fiquei decepcionado. Aí ela falou assim, mas o que você queria? Que tivesse uma luz neon?
né? A gente sempre espera, a gente fica esperando nas coisas espirituais, a gente fica esperando a grandiosidade, a gente fica esperando sinais, né? Coisas assim fabulosas. E essas coisas elas acontecem numa simplicidade absoluta. E para que a gente esteja preparado para perceber essas coisas na simplicidade absoluta delas, que é aí onde reside toda a grandeza delas, a gente precisa estar isento de expectativas. A gente precisa estar é, longe dessa questão da expectativa, e a gente precisa estar receptivo ao novo, receptivo àquilo que realmente a gente não espera, né? A gente precisa estar receptivo às questões de que as coisas fluem da maneira que elas devem fluir. Volto a dizer, a evolução é espontânea, a divindade é espontânea. É extremamente importante que a gente entenda isso. A gente não pode ficar tentando forçar um caminho, porque o simples fato da gente forçar o caminho, ele deixa de ser espontâneo, ele deixa de ser, ele deixa de existir. Aos poucos, conforme a gente vai caminhando, a gente vai percebendo que o caminho vai se formando. Ele vai sendo construído a partir da nossa caminhada. E esse processo, no meu entender, é que é a verdadeira iniciação. A iniciação ela corresponde a um caminho de interiorização praticamente constante. A iniciação é um processo solitário, onde nós mergulhamos dentro de nós mesmos, onde a gente começa a procurar as verdades dentro de nós. Sabe, uma vez eu passei por uma situação muito difícil, né? Passei por várias difíceis, né? Mas essa foi mais uma. E num determinado momento, eu precisava, eu precisava entender o significado do que era embocadura, do que era garta, do que eram esses planos todos. Sabe, era fundamental para mim. Eu estava, volto a dizer, num momento muito angustiante, muito difícil. Então eu precisava encontrar aquilo dentro de mim. A única saída que eu tinha naquele momento era encontrar aquilo dentro de mim. Porque do lado de fora, o mundo, ou que me levava, ou que eu acreditava que me levasse ao encontro de tudo isso, havia desmoronado. Aí começou um trabalho de procurar dentro de mim, um trabalho de mergulhar dentro de mim. Ou seja, e a partir desse ponto eu fui encontrando todos aqueles simbolismos, todas aquelas cidades, todos aqueles mundos, todos aqueles planos. Poxa, da mesma maneira que tudo isso existe dentro da Terra, isso existe dentro do homem. Agora a gente precisa ter coragem para procurar. Mas volto a dizer, para que a gente possa encontrar, a gente tem que estar despido. O simbolismo, né, daquele que se despe de todas as questões, de todos os valores, para poder entrar de modo puro, imaculado, nos chamados reinos interiores. Né? E na parte do despir-se também faz parte essa questão, muitas vezes, daquilo que a gente acredita ser, daquilo que a gente imagina ser, da maneira como a gente acha que as coisas devam ser, e na verdade, né, muitas vezes a gente se despira até dos nossos apegos intelectuais, sabe? Porque, volto a dizer, muitas vezes essas questões intelectuais, elas acabam funcionando como obstaculizantes para que a gente possa conquistar outros valores que na verdade eles estão ligados mais ao plano da mente abstrata e etc. Haviam muitas pessoas no passado que elas eram assim extremamente simples, mas elas traziam a obra dentro do coração delas de um modo bastante amoroso. A comunicação que elas estabeleciam com toda essa obra grandiosa, com as questões universais,
com as questões divinas, eram questões afetivas. E isso era muito bonito da gente ver. Era interessante, por exemplo, a gente ouvir histórias de pessoas que contavam a respeito do processo delas, e hoje eu me vejo já numa idade mais avançada, compreendendo melhor o que era tudo isso. A gente, no tocante às iniciações, a gente não tinha muito tempo para ler. Volto a dizer, as coisas elas eram mais difíceis e a gente se envolvia tanto no processo espiritual, a gente trabalhava muito, a gente fazia muito. Apesar da gente não ter base, apesar da gente não ter suporte, a gente dava o máximo da gente. E assim a gente ia caminhando sem saber o que estava fazendo. A gente ia sendo guiado, simplesmente ia sendo guiado pelos acontecimentos, pelas orientações que a gente recebia, a gente ia sendo guiado. A gente não sabia direito onde que aquilo ia nos levar. Né? E depois, no final, a gente acabava entendendo o que havia por detrás de tudo aquilo. Tinha uma senhora que eu achava fantástica, e uma vez ela me contou a respeito do processo dela, ela já tinha 90 e tantos anos, e ela falou para mim que ela nunca tinha tido tempo de estudar. Ela foi estudar depois dos 50 anos, que aí ela tinha necessidade de entender o que havia acontecido com ela. Ou seja, né, existe um período de profundo envolvimento, um período de aprendizado, um período de experiências, para que depois a gente precise do conhecimento, a gente precise da informação, para que ela organize tudo isso dentro de nós. E aí a gente saiba, né, que alguma coisa aconteceu. Espera aí, alguma coisa aconteceu comigo, preciso entender o que aconteceu comigo. Aí a partir do momento em que eu preciso entender o que aconteceu comigo, aí o conhecimento é necessário e a informação ela acaba sendo necessária, só que ela recebe uma codificação completamente diferente daquela codificação que ela teria recebido a partir do momento que simplesmente eu teria feito aquele estudo ou feito aquela leitura sem que eu tivesse tido uma prática anteriormente. A prática é fundamental. Volto a dizer, a gente tinha dificuldades com os livros, com os materiais de estudos, mas isso não impedia que a gente realizasse um trabalho maravilhoso. Esse trabalho ele era obtido a partir do nosso esforço, da nossa perseverança, a partir do nosso silêncio, a partir da nossa busca, da nossa sinceridade de propósitos, né? Com a gente mesmo. Não tinha a finalidade de mostrar nada para ninguém, porque isso daqui não era alguma coisa que não era bem vista, né? Pelos olhos do mundo externo. Portanto, era um processo muito rico. Volto a dizer, a gente aprendia os arcanos na prática, tudo que a gente ia aprendendo, astrologia, tudo que a gente ia aprendendo na prática. A gente ia aprendendo, ouvindo lições aqui, ouvindo lições ali, não lições escritas, leituras, etc., né? Experiências, as experiências elas eram passadas, as experiências elas eram transmitidas, e a partir do momento que a gente ouvindo as experiências desse ou daquele, a gente ia juntando uma coisa com outra, depois a gente trazia aquilo para nós mesmos, para as nossas experiências, para os nossos conceitos, e assim que a gente ia caminhando, assim que a gente ia crescendo, assim que a gente ia compreendendo aos poucos a grandeza de tudo isso, né? A grandeza desse trabalho espiritual maravilhoso, que ele está aí para todo mundo, e ele não seleciona as pessoas, aqueles que têm acesso a tais conhecimentos e aqueles que não têm.
Na verdade, isso tudo está acessível a todos, a todas as pessoas. Basta a gente estar receptivo. O avatar é alguma coisa da humanidade, né? E não desse ou daquele grupo. Basta a humanidade estar receptiva, basta, né, cada um de nós estarmos receptivos à divindade. E volto a dizer, como eu digo sempre, a divindade é o inesperado, a divindade ela vem de modo espontâneo e não dentro daqueles parâmetros, dentro daquelas questões, dentro daquilo que a gente predetermina dentro de nós, em função de ter lido isso, ter lido aquilo, ter lido outro, ter elaborado uma teoria na nossa mente. Muito provavelmente, quando ele vier, ele vai derrubar essa teoria, que essa é a função dele. A função dele é derrubar tudo aquilo que está estruturado, que está solidamente estruturado em cima de valores que não são valores divinos, né? Muito pelo contrário, né? Às vezes são valores ligados às nossas necessidades de segurança, de ego, etc. Essas coisas que a gente vem dizendo aqui no canal, né? Eu sei que era isso que eu tinha para falar com vocês hoje, para dar uma pausa, né? A gente fica falando tanto de sombra, fica falando de pandemia, de momentos difíceis, né? A humanidade está passando por uma grande iniciação e eu resolvi hoje fazer uma coisa mais leve, compartilhar com vocês um pouquinho mais da minha história e porque eu acho interessante. Às vezes as pessoas elas chegam até mim dizendo assim: eu preciso estudar mais, eu preciso estudar mais. René, que floral que eu tomo para que eu possa estudar mais? E a questão não está no estudar mais, a questão não está na gente ficar devorando tudo que vê pela frente. A questão está em a gente saber o que a gente faz com aquele pouquinho que a gente tem. Aquele pouquinho que a gente tem, ele acaba, uma vez colocado em prática, ele é capaz de fazer grandes transformações. E a partir do momento em que a gente vai vivenciando de pouquinho em pouquinho, quando a gente percebe, a gente vai trilhar um caminho inimaginável, sabe? Que a gente, conforme a gente vai passando o tempo, a gente vai percebendo o quanto valeu a pena tudo isso e o quanto continua valendo a pena tudo isso. Tá bom, pessoal? É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Até mais.